Olá, muito boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem. E eu queria vos falar um bocadinho aqui sobre as sondagens que eu vou realizando no meu perfil, que eu acho que são muito importantes. Olha só, essas sondagens que nós vamos fazendo no perfil, elas têm como objetivo fazer com que as pessoas reflitam um bocadinho mais e também ela surge com relação a essa sondagem que foi feita pelo Anglo-Barometer, que é uma ONG vocacionada em fazer determinadas sondagens no campo político africano, no campo político dos países africanos, para saber como é que esses países estão equilibrados em termos de processos democráticos, liberdade de expressão e etc, etc, etc. Ok? E Anglo-Barometer fez apresentou-nos aqui alguns dados que eu acho que são dados muito, muito interessantes sobre a questão da impopularidade do presidente do MPLA, o presidente João Lourenço. O African Barometer nos traz aqui a perspectiva de que em 100 angolanos, 83 não querem saber de João Manuel Gonçalves Lourenço. Eles não querem saber nada que se relacione com João Lourenço. E nesse caso mostra claramente que o presidente do MPLA é um dos líderes partidários e é um dos presidentes mais impopulares de toda a África. Ao contrário daquilo que se observava quando João Lourenço atingiu o poder, havia uma perspectiva de muito favoritismo a favor da sua personalidade, da sua figura. Rapidamente João Lourenço conseguiu virar esse jogo e mostrar claramente que os angolanos que depositaram alguma esperança, depositaram alguma esperança nesse propósito de mudança, basicamente estavam errados. E que esta foi a pior escolha das suas vidas. Hoje em dia João Lourenço é uma figura extremamente impopular, apesar de ter uma máquina monstruosa da dimensão do Estado angolano que opera e tenta maquiar a imagem deste mesmo líder. É quase impossível, porque João Lourenço é completamente averso àquilo que é a disciplina de seguir o código imposto pela própria máquina. É preciso nós sabermos que José Eduardo dos Santos ficou 38 anos no poder porque José Eduardo dos Santos sabia obedecer alguns códigos da própria máquina que facilitavam a manipulação no meio das massas. José Eduardo tinha alguma disciplina com relação a entrar dentro do estilo de atuação que a máquina precisava. Era uma pessoa pouco exposta, era um estadista mais reservado, e isso ajudava muito na percepção das massas com relação à sua própria figura. Já a figura de João Manuel Gonçalves Lourenço é um desastre. Na minha forma de ver, é um desastre. Há dias, inclusive, vimos aí, acho que foi a algum sítio, não sei se foi a inaugurar alguma coisa. Eu não sei também quem trata da imagem desse senhor, mas é extremamente deprimente. O senhor saía dentro do carro com a camisa aberta, a camisa assim toda torta, a gola mal feita, todo amarrotado, todo desmazelado. Nota-se um excesso de cansaço naquela figura, porque o cabelo está todo esbranquiçado. O senhor parecia tudo menos um estadista. Parecia alguém que estava dentro do carro, numas copadas e etc. E àquela hora decidiu sair e tal, e saiu todo desmazelado. Eu acho que essa imagem que um estadista acaba por trazer ao próprio país é que, na verdade, se calhar nem tem condições psicológicas, ok, para se manter no lugar onde ele se encontra. Porque o lugar que João Lourenço se encontra, a cadeira do mais alto magistrado, ok, do país, requer aqui alguns cuidados que são muito importantes. A questão da própria imagem é extremamente importante. Mas nós acabamos por ver, basicamente, um líder totalmente desmazelado, que parece que não está a lidar bem com o facto de estar aí. E está tudo muito complicado. O que é que eu pretendo dizer aqui com isso? Que nós precisamos de começar a olhar algumas coisas com mais seriedade. A impopularidade do João Lourenço está, acima de tudo, associado
a sua própria insensibilidade e aquilo que ele faz, propriamente. José Eduardo, durante o tempo que esteve no poder, ele deu poucos comícios, deu poucas entrevistas, etc. Era uma pessoa mais fechada, porque a máquina, okay, que é o próprio Estado a trabalhar na percepção sobre a sua própria imagem, precisava de uma pessoa menos exposta. Já a questão de João Manuel Gonçalves Lourenço é uma pessoa extremamente exposta e é uma pessoa com vocabulário extremamente inadequado. Para um estadista, pelo menos, presidente, o mais alto magistrado do país, é uma figura com vocabulário inapropriado. Então, o que é que acontece? A exposição desnecessária acaba por criar também fraturas na percepção das massas, por mais que a máquina seja forte e lute para fazer transparecer uma imagem do que o indivíduo, por exemplo, o indivíduo é um indivíduo assim, por mais que a máquina tenta blindar a imagem do presidente do MPLA, o presidente João Lourenço, tem tido muita dificuldade, porque o indivíduo, quando aparece publicamente, quando faz as suas aparições, quando fala publicamente, realmente consegue acabar com aquilo que a máquina produz acerca de si mesmo. Okay? Então, nós temos um líder que tem esses problemas. Okay? Nós temos aí uma liderança que tem esses problemas. E isso é extremamente perigoso. Portanto, algo que eu queria dizer aqui aos angolanos, né, é que nós precisamos de pensar. Primeiro, nós temos que aqui desenvolver aqui algo que se chama psicologia de massas. Okay? Nós temos que entender como é que determinados eventos que aconteceram na nossa história tiveram um impacto, okay, na construção daquilo que é a população angolana hoje. Um dos eventos que eu tenho me debruçado a olhar profundamente, okay, os seus impactos, a sua presença no cotidiano das populações, é, por exemplo, o fracionismo. Nós precisamos nos debruçar sobre o fracionismo para entender as ramificações dessa tragédia que aconteceu em Angola. E como é que essa tragédia até os impacta negativamente as populações, impacta o comportamento social e a falta de participação política na vida do país, principalmente no seio da juventude. Ok? Participar politicamente, nós temos uma visão aprimorada do que é que se passa no campo político do país, no campo econômico, e temos a percepção e podemos criar as nossas próprias perspectivas acerca da mudança de paradigma, acerca do próprio desenvolvimento, acerca de criar esperança para um amanhã melhor. Tudo isso depende daquilo que você observa na desenvoltura que acontece no campo político do país, para você analisar o econômico e analisar as outras nuances. Mas, portanto, eu vou lhe dizer aqui que o problema persiste. Nós continuamos com o mesmo problema. Então é preciso nós estudarmos como é que determinados acontecimentos foram fraturantes para determinar o nível de consciência que a sociedade angolana os tem. E eu falo que eu olho sempre para as questões do fracionismo, mas é preciso nós olharmos que, se você quer destruir uma sociedade, o primeiro ataque começa na família. Por que começa na família? Porque as instituições são feitas para as famílias, ok? E é preciso deixar claro que a família é a mais poderosa instituição e as famílias representam as células do corpo do Estado. Tu tens uma comunidade, é composta por famílias, sem famílias não há comunidade, sem famílias não há Estado, sem famílias não pode existir governo, porque os governos existem para servir as famílias. Por isso é que nós precisamos de entender bem aqui. Não é uma questão simplesmente de militância, códigos de militante que tem que saber aí bem. Nós estamos a falar fundamentalmente de famílias. A única razão pela qual existem governos é para servir famílias, é para servir comunidades, é para servir a sociedade, é para servir a nação. Sem família não pode existir governos, não pode existir políticos. É isso que a gente precisa de começar a entender. Porque esses indivíduos que estão nas esferas de poder e decisão do país, eles acham que não precisam do povo, mas, no entanto, o povo são a única razão dessas pessoas estarem nos locais onde eles se encontram, e a principal missão de um político devia ser servir os cidadãos.
Os políticos deviam servir os cidadãos. João Lourenço devia servir os cidadãos. Mas não é isso que acontece. O que acontece praticamente é que os indivíduos vão para o poder para se servir. E esse é um grave problema. Os africanos e os angolanos têm que começar a refletir nisso. Os políticos vão ao poder para se servir. Os políticos angolanos não trabalham para o povo angolano. É fácil nós falarmos aqui que o político fez isso, fez aquilo, mas de verdade nós devemos passar a separar o que é que são projetos eleitoralistas e o que é que são projetos de impacto social. O MPLA, tal como nós conhecemos, é um partido que trabalha com projetos eleitoralistas. E os projetos eleitoralistas têm uma peculiaridade. São normalmente projetos megalómanos, porque eles tendem a tentar mostrar uma falsa grandeza do governo com relação à resolução de algum problema. Mas, na verdade, nós estamos no mesmo loop. Há muitos projetos, mas não há mudança no estilo de vida das populações. Porque os projetos não são feitos para servir a população, mas para impactar eleitores. Impactar eleitores. Essa aqui é a política central do MPLA. Então, com relação àquilo que a gente falou aqui, que se refere propriamente às questões ligadas ao fracionismo, é preciso nós entendermos que o fracionismo não foi simplesmente uma contenda interna dentro do partido MPLA. Vamos entender bem. O fracionismo foi um massacre, uma tragédia que permitiu eliminar as vozes discordantes no seio do MPLA. Aqueles que foram vendo que o MPLA já tomava um rumo contrário aos ideais que nortearam o processo de luta do próprio MPLA. Na sala tens Tito Alves, tens uma série de nacionalistas. Aqueles que realmente lutaram, aqueles que davam a sua vida pela independência, lutaram contra o colonialismo. É sobre esse ponto que a gente precisa começar a raciocinar. Por que é que hoje nós temos uma sociedade com fraco nível de capacidade crítica, com fraca capacidade intelectual e com uma capacidade muito grande de se abster ou de jamais tentar questionar o governo? Isso não é magia. Isso é resultado de um trabalho que foi feito na história e esse trabalho chama-se fraccionismo. O fraccionismo foi o grande trabalho realizado pelo MPLA que permitiu, num determinado momento da história, eliminar uma nata de angolanos, ok? Intelectuais, jornalistas, artistas, cantores, compositores, poetas, toda essa gente com capacidade de definir aquilo que nós chamávamos de angolanidade, que na verdade já ensaiavam a angolanidade, que seria um movimento cultural para a criação e construção de uma identidade realmente genuína, angolana, vincada nas raízes e na cultura e nas culturas do povo angolano, distanciada daquilo que são as práticas do lusotropicalismo enquanto sistema cultural luso. Esse era o propósito da angolanidade. E nós tivemos poetas fantásticos que ensaiavam a angolanidade. Tivemos cantores intelectuais que nas suas músicas traziam uma perspectiva profunda de Angola, da cultura angolana, okay? E do desejo de Angola vencer e se afirmar como uma verdadeira nação. A morte desses intelectuais nesse massacre do 27 de maio, que levou mais de 80 mil angolanos, e diz-se que 80 mil é uma contagem modesta para a verdadeira dimensão do massacre. 80 mil angolanos. Não foram angolanos camponeses, angolanos que não sabiam o que é Angola. Quem foram mortos, essas 80 mil pessoas que foram mortos, foram essencialmente jornalistas, políticos, homens de cultura, cantores, críticos ao sistema lusotropicalista, vários intelectuais. Tu estás a falar das pessoas que realmente tudo fariam para que Angola fosse, na verdade,
um reflexo da cultura e da unidade dos povos por via da própria angolanidade enquanto movimento cultural. Com a eliminação desses indivíduos, o MPLA ganhou o poder de definir o que é cultura em Angola. Nós sabemos que, na verdade, que a cultura é que define os países, a nação. A nação se define por via da cultura. Mas quando, em 77, o MPLA eliminou 80 mil angolanos, eliminou a nata intelectual de angolanos, automaticamente o MPLA criou aqui a capacidade deles definirem o que é cultura para o povo angolano. E quando ganharam esse poder, você se define cultura, você define o comportamento, você define a própria sociedade em si. Então, a perspectiva cultural passou a ser um projeto político partidário. E quando a política controla a cultura já não é fecunda. A cultura já não é um espaço de desenvoltura intelectual. Já não é um espaço em que os indivíduos ganham a possibilidade de construir a crítica e a autocrítica. Já não é um espaço onde os indivíduos refletem os desafios do seu próprio tempo. Esta foi a função do fracionismo. Apagar aqueles que já pensavam, aqueles que já viam que o MPLA estava-se a desviar do curso que norteou a luta pelas independências e pela independência de Angola. Então, quando a política ganhou o poder de definir aquilo que é cultura, então a cultura passou a ser a cultura da própria censura. Passou a ser uma cultura que luta contra os interesses legítimos do povo. E que interesses são esses? Vamos aqui descrever propriamente. Que interesses são esses? Os interesses legítimos de um povo que se compadecem com a cultura têm a ver com a restauração dos indivíduos, ok? Tem a ver com a instauração de códigos morais e éticos para determinarem a dinâmica da própria sociedade. Mas quando o MPLA, por via do 27 de maio, eliminou os intelectuais, a nata de intelectuais e nacionalistas, o MPLA passou a definir a dinâmica social por via da dinâmica política, tendo como agenda não o desenvolvimento de uma nação forte e sustentável, mas tendo como agenda a manutenção, a perpetuação e um projeto de poder por via do próprio partido MPLA. Por isso é que nós vivemos os problemas que nós vivemos hoje. Vivemos os problemas que vivemos hoje, basicamente, porque em 77 o MPLA ganhou o poder de definir o que é cultura social e passou a projetar a dinâmica da própria sociedade por via da agenda político-partidária do próprio partido. Este é o grande problema. O próprio fracionismo em si permitiu a destruição das células da própria sociedade. De que células falo eu? Falo da família. A desestruturação das famílias angolanas, ela começa também no 27 de maio. Com o enfraquecimento das famílias, você tem enfraquecimento das comunidades. Com o enfraquecimento das comunidades, você tem enfraquecimento da sociedade. Com o enfraquecimento da sociedade, você tem enfraquecimento do Estado e enfraquecimento da própria nação. E esse é o grande problema. Quando o fracionismo aconteceu também um evento que permitiu a desestruturação das famílias angolanas, no qual a morte de vários indivíduos, a perseguição de vários indivíduos, perseguição política para que cometeu-se atrocidades e assassinatos de vários indivíduos, as famílias passaram a adotar uma postura baseada no medo e na submissão cega às políticas do próprio partido e do próprio governo. Essa é a realidade. Famílias se tornaram disfuncionais porque os pais passaram a ensinar valores aos seus filhos e às gerações que desabrotaram, baseadas no medo, no conformismo e na covardia e no individualismo acima de tudo. Passamos a ter uma educação virada a fazer manutenção do próprio 27 de maio enquanto tragédia nacional. Quando um pai notasse que um filho está no ardor da sua adolescência e começava a falar
sobre política começava a sonhar e a mostrar um lado ideológico forte, os pais censuravam os seus próprios filhos e incutiam-nos na cabeça de que você é melhor ficar calado para não morrer cedo. Você precisa apenas estuda, se forma, cuida da tua família, que o resto acontece. Esse padrão de individualidade das famílias fez com que a sociedade fosse totalmente fragmentada pelo medo de você ser morto a qualquer momento, porque o fracionismo plantou um medo generalizado na consciência do país, no qual o medo permanecia implacável, intocável, por questões básicas. Os responsáveis desse grande massacre que graçou de Cabinda ao Cunene nunca foram responsabilizados e os indivíduos se tornaram poder. Olha só, os responsáveis pelos massacres se tornaram quadros séniores do partido que governa Angola desde 1975 e foram recompensados pelos seus préstimos no maior massacre nacional. Foram recompensados com cargos em gabinetes de poder e decisão, passaram a ser administradores, comandantes da polícia, governadores, passaram a ser titulares de executivos de grandes empresas nacionais e etc. E esses indivíduos nunca responderam pelos crimes que cometeram, embora hoje e sempre existiu diversa documentação da participação de boa parte da elite política angolana nos massacres, supervisionaram pessoalmente e muitos deles foram responsáveis por matar milhares de angolanos. O outro ponto desse massacre do 27 de maio é que isso também permitiu organizar os portugueses ocuparem lugares especiais dentro do governo nas áreas da cultura e da educação. Vamos entender bem. Cultura e educação. É só vemos o primeiro governo formado por Agostinho Neto, que foi chamado governo de transição. Nesse governo, os descendentes de portugueses, descendentes diretos de colonialistas, ocupavam pastas na educação e na cultura. E se você quer construir uma nação, você precisa de pensar em educação e cultura, porque cultura é educação, educação é cultura, e estas são as bases que determinam o comportamento e os objetivos e a integração numa agenda de desenvolvimento. Os portugueses foram alocados nesse espaço e eles influenciaram profundamente o sistema de educação, sendo que o sistema de educação primordial já foi uma construção de Portugal, durante a administração de Portugal. O sistema de educação foi feito pelos portugueses, o sistema de saúde pelos portugueses, etc. E principalmente a cultura era definida dentro da mobilidade do pensamento português e do pensamento lusotropicalista, em que havia uma abordagem muito profunda com relação à própria língua portuguesa, que foi conservada como património nacional, para determinar todas as formas de pensamento e todas as dimensões de produção cultural e produção artística. E nós sabemos que a arte e a cultura, elas influenciam profundamente a consciência das massas e determinam o seu próprio comportamento. Portanto, massificar os ideais de Portugal, os ideais culturais de Portugal, por via do sistema de educação, massificar a presença portuguesa na produção cultural, foram elementos determinantes para manter a intimidade dos colonizados com os códigos culturais dos colonizadores. Por isso é que Portugal até hoje é o maior beneficiado do massacre de milhares de angolanos. Nós vimos recentemente, inclusive, um tal senhor de Montenegro, que é, não sei se é primeiro-ministro de Portugal, que esteve em Angola para reforçar os laços com o MPLA, para reforçar o empresariado português nas terras de Angola. E nós assistimos, e o mundo sabe, e o próprio Portugal muitas vezes faz denúncias sobre os dirigentes do próprio MPLA, mas Portugal é que mais se beneficia com os favores do próprio MPLA. Portugal é o maior aliado do MPLA, porque em Portugal
Porque os dirigentes corruptos de Angola roubam dinheiro e investem em Portugal, e é por via de Angola que Portugal, nesse momento, não se encontra numa recessão generalizada. Porque Angola tem sido a muleta econômica de Portugal e este país é a maior lavandaria do dinheiro angolano. Generais corruptos compram Portugal, propriedades em Portugal, casas em Portugal, empresas em Portugal, e Portugal acolhe esse dinheiro da corrupção que mata milhares de angolanos na fome, na miséria, no desemprego, de todas as formas possíveis e imaginárias. Portanto, desde os acordos que foram fechados lá atrás, no período das independências, no período da luta anticolonial, que Portugal é o maior beneficiário do saque, da pilhagem do dinheiro angolano. Isso é uma realidade, isso são as políticas de Portugal com relação a Angola. No entanto, é o mesmo Portugal que abocanha dinheiro da Angola. É o mesmo Portugal que abocanhou o dinheiro de Isabel dos Santos, que investiu em Angola na altura que havia uma recessão. Isabel investiu em ativos estratégicos portugueses, que esses ativos, depois que a Isabel caiu em escândalo, foram nacionalizados, estatizados por Portugal. E assim Portugal ficou com o dinheiro da Angola. Bilhões investidos ficaram nas mãos de Portugal. Porque estes sistemas que fazem com que indivíduos roubem das suas próprias terras, privem as suas terras de desenvolvimento para investir no estrangeiro, colocar dinheiro em contas bancárias, quando essas somas de dinheiro atingem níveis astronómicos, são esses próprios países que criam, acionam, instituições internacionais para perseguirem esses indivíduos, para poderem ficar com o dinheiro retido nas suas próprias terras. Então, esse é um problema muito grave, muito grave, muito grave. E eu não entendo até hoje como é que os dirigentes de Angola não têm consciência do mal que eles fazem, porque é muito triste que um indivíduo faça com que seu país seja uma pocilga privada de desenvolvimento humano, infraestruturas, etc. E esse indivíduo, quando fica doente, tem que ir se tratar no estrangeiro. Uma dor de cabeça tem que ir para Portugal. Uma dor disso tem que ir para Portugal. Os filhos estudam no estrangeiro porque você rouba tanto que você é incapaz de criar um sistema de educação. Você é incapaz de investir na cultura. Você é incapaz de olhar a nossa cultura como um espaço capaz de criar um pensamento genuíno, capaz de fazer com que todo angolano participe num processo de desenvolvimento. Nós costumamos aqui a dizer, com muita atenção, que nós temos tudo. Nós temos ouro, diamante, petróleo e etc. Angola tem tudo. Só precisamos de lideranças fortes, lideranças comprometidas com o desenvolvimento e com o futuro da Angola. E o resto é uma questão de trabalho árduo, até porque o angolano é trabalhador por gema. O angolano gosta de trabalhar. O angolano gosta de trabalhar. Mas, infelizmente, essas pessoas não querem que o angolano trabalhe. Eles não querem que o angolano ganhe sentimento de pertença por Angola. Por isso é que até as obras vêm com mão de obra estrangeira. Os chineses vêm construir em Angola porque o governo angolano não quer que a juventude participe no desenvolvimento, na reconstrução do seu próprio país, para evitar que a juventude ganhe sentimento de pertença pelo seu próprio país e pela sua própria terra. Por isso é que tudo vai na mão dos estrangeiros. A economia angolana, o comércio angolano, todo está na mão de estrangeiros. O angolano não serve para nada. O angolano não consegue fazer nada na sua terra porque o chinês faz tudo, os libaneses fazem tudo e toda a gente comanda espaços estratégicos de dinamização da própria economia angolana. O angolano não tem direito a nada. O angolano não faz nada na sua própria terra. Até na Zunga, onde o angolano saía para vender alguma coisa, hoje já vemos chineses também na Zunga, porque o angolano está a ser diminuído, está a ser posto de lado na sua própria terra.
porque isso é um projeto de quem governa. Quem governa não protege a economia, entrega a economia na mão de outros povos. E eu há dias estive aqui a analisar um esquema que está a acontecer muito em Angola. Meus irmãos, os nossos irmãos da África que vão para construir essas redes organizadas de cantinas, os chamados mamadus e etc. Muitos deles saem das suas terras, o governo lhes dá uma grossa quantidade de dinheiro para virem investir em Angola e abrirem suas cantinas. E esse indivíduo vem, passa a trabalhar com a cantina e a enviar o dinheiro todo para a sua terra. O dinheiro todo vai para a sua terra e eles aqui só trabalham. Vivem num quartito, numa casa sem condições, etc. Mesmo só comer e trabalhar, comer e trabalhar. No fim de um tempo, esse indivíduo, ok, volta para a sua terra, recebe dinheiro para construir a sua casa e levar a sua vida. Mas é basicamente isso que acontece. Por isso é que nós não podemos falar que temos uma economia, porque o dinheiro todo sai de Angola. O dinheiro sai de Angola. E quando todos os dólares saem de Angola para serem exportados, só ficam cá os kwanzas e isso faz com que o kwanza seja depreciado. Com a escassez dos dólares, os dólares se tornam extremamente caros e aí você já tem muita dificuldade no país. Por isso é que nós não temos uma economia. Porque, primeiro, nós não produzimos. Segundo, existem muitas negociatas em Angola que fazem com que o dinheiro angolano pare noutras paragens e não sirva de elemento de dinamização da própria atividade econômica. Então são sobre essas coisas que a gente muitas vezes precisa de falar. Precisamos de falar de como o fracionismo afetou a mentalidade dos angolanos e como criou uma atmosfera de medo que perdura até hoje. Os angolanos têm medo do governo, mas não têm medo do governo por causa das leis do governo, porque eles sabem que existem muitos assassinos dentro do governo e que esses assassinos estão revestidos de poder e com esse poder podem te mandar matar, silenciar a qualquer momento, porque a justiça está na mão deles, todo o sistema está na mão deles e eles organizam o próprio sistema de acordo com as suas próprias demandas e as suas necessidades de manutenção de poder. Então é extremamente complicado, extremamente complicado, extremamente complicado, extremamente complicado. Meus irmãos, vamos conversando sempre que der. Eu vou deixar aqui um abraço forte a todos aqueles que tiveram a paciência de estar aqui conosco, ouvir-nos um bocadinho daquilo que a gente tinha para partilhar. E fica aquele abraço forte. É tempo de começarmos a ganhar consciência da importância de mudarmos coletivamente, de identificarmos aquilo que nos fortalece, aquilo que nos une e deixarmos de lado aquilo que nos separa. Um abraço forte a todos e seguimos juntos por uma Angola livre, por uma Angola que possa olhar para si e dizer que nós podemos.